Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você vai estar vendo esse vídeo. Eu me chamo Camila, sou graduanda em licenciatura em matemática pelo IFMT. Sou do Polo de Nova Chavantina e hoje eu vou estar gravando uma aula para vocês a respeito de 3 assuntos acerca da matemática. Dentre eles, eu vou estar explicando expressões algébricas, que engloba monômios, polinômios e a fatoração. No caso da fatoração em si, eu vou estar evidenciando apenas 2 casos. E dentro do monômio e dos demais assuntos, eu vou estar dando uma breve introdução deles, do que exemplos e atividades que a gente vai estar desenvolvendo juntos, para melhor entendimento, esclarecimento das dúvidas, tá? Então é isso. Então, monômios. O que seria monômios? Como que a gente pode estar identificando um monômio? Como a gente vai estar visualizando essa expressão algébrica? Como? Essas são algumas dúvidas que devem estar pairando na sua cabeça, né? Então, quando a gente fala de monômio, a gente está falando de uma expressão algébrica que apresenta apenas uma ligação ou uma união. Uma união entre o quê? Entre números e letras. Entre um coeficiente e as letras, no caso, a parte literal, tá? Eu vou mostrar para vocês, para visualizarem e ficar melhor para vocês entenderem, tá bem? Cá está o nosso monômio. E como eu falei anteriormente, ele é composto por uma parte literal, que é a letra, que é essa daqui, a parte do x, e uma parte numérica, que é o 6. Mas ele também pode conter mais itens, como o sinal, que nesse caso aqui é positivo. Vou escrever aqui para vocês estarem visualizando melhor. Sinal. A parte literal, né, que é a letra. O coeficiente, que é a parte numérica, que é o número 6. E mais um item, que é esse aqui, que é o expoente, que ele está ao quadrado. Mas é só apenas isso? Não. O monômio também, ele tem um grau, que a gente pode estar identificando ele. Mas como que a gente vai estar podendo identificar o grau do monômio? Como que eu vou visualizar isso? O monômio, a gente vai estar identificando o grau dele de acordo com a adição entre os expoentes. Entre a parte literal que a gente tem aqui. Nós temos o x e o y. Cada um deles tem um expoente. Então, a gente vai estar realizando a soma entre eles para poder estar identificando qual o grau desse monômio aqui. Então, vamos lá. 3 mais 2 igual a 5.
Então, nós temos um monômio do quinto grau, correto? Deu para visualizarem bem? Então, vamos para o próximo exemplo. Aqui também nós temos duas partes literais, duas letras, A e B. Mas espera aí, professora, o B não tem nada. Calma lá, que tem sim. Mesmo que ele não esteja mostrando aqui, ele tem um umzinho aqui, ó, que faz com que ele esteja aqui. Então, vamos lá. Como nós já sabemos, para poder identificar o grau desse monômio, o que a gente faz? A gente realiza a soma entre os expoentes. Então, aqui é 2 mais 1, que é igual a 3. Viu como é simples? É muito fácil. Então, nós temos um monômio do terceiro grau. Muito fácil, né? Mamão com açúcar. Não tem como ser mais fácil. E aí, gente, uma observação que é válida para a gente poder estar salientando aqui, ó. Como vocês já estão familiarizados, a gente, nesse caso aqui, a gente também não pode somar, tá? A gente não pode somar aqui. No caso, a gente apenas vai estar isolando a parte do expoente para a gente saber o grau. A gente não pode somar eles, tá bom? Só isso. Aqui a gente vai estar trabalhando apenas com a parte de identificação do grau do monômio. Como eu falei, é a soma entre os expoentes, tá bom? Se caso só tiver o 7x a terceira, o grau vai ser terceiro grau, entendeu? Então, assim, se só tiver uma letra, no caso, com um expoente, vai ser contado só o expoente que tá na parte literal, tá bom? Então, agora a gente vai trabalhar com a parte de adição e subtração entre os monômios, entenderam? Que a parte de adição e subtração, a gente vai estar colocando o x em evidência, que é uma das formas para a gente poder estar reduzindo os termos. Nesse caso aqui, a gente pode colocar o x em evidência e efetuar a soma e subtração dos termos. Mas espera aí, professora, eu não estou conseguindo visualizar ainda. Espera aí, vou mostrar para vocês. Coloca entre parênteses os números e as operações entre eles e o x fica em evidência. Daí, a gente vai encontrar o valor 5 mais 3, 8. 8 menos 2, 6. Então, nós encontramos o 6 e o x permanece. E o valor final que a gente tem é 6x. Viram como é fácil? Mas espera aí, professora. Eu ainda não tô conseguindo entender, tá difícil. Pensa comigo, uma dica fácil para vocês. Pensa só. Pensem que esse 5x fosse x-bacon.
Entenderam? Com essa parte de x a gente poder identificar ele como x-bacon, pra gente interpretar melhor essa variável, entendeu? Que essa variável, essa incógnita que a gente não tá conseguindo entender. Então, vai lá. Se eu tenho 5x-bacon, vou lá e compro mais 3x-bacon, vou ter 8x-bacon. Fui lá, comi 2x-bacon. Só me sobraram 6x-bacon, entenderam? Uma dica super fácil, gostosa, da gente entender, da gente poder visualizar. E aqui também é da mesma forma. A gente vai reduzir a expressão, a gente vai colocar os termos em evidência, que se repetem, para a gente poder estar efetuando a soma e a subtração entre os termos do monômio. Aqui, termo numérico com termo numérico e termo algébrico, o parte literal com parte literal, tá? Não confundam. Então, vamos lá. 7, na verdade, desculpa. 7 menos 1, porque aqui a gente sabe que tem um mesmo que não apareça, aqui tem 1. Nesse x e y. E aqui a gente soma mais o número 5 e coloca o x e y em evidência. Entenderam? E aí, vai nos restar, com as soma e subtração aqui, entre os parênteses, 11. Repetimos. Finalizamos com 11x, y. Viram como é fácil? Não é difícil. Da mesma forma, a gente vai fazer aqui abaixo. Vamos colocar em evidência os termos que se repetem, para depois a gente chegar no resultado final. Tá. Temos o 2 mais o 3, que agora a gente vai trabalhar com o x, para depois trabalhar com y, e no final a gente soma os valores, para a gente encontrar o valor final. Aqui, número com número, aqui, 2 mais 3, aqui tem 1, mesmo que a gente não veja, tem 1, que acompanha o x, mais 1. E o x fica em evidência. E aqui da mesma forma, para facilitar para vocês visualizarem e entenderem se tiver dificuldade. 2. Menos 2 mais 3. 3y, né, na verdade. 3y. Se eu devo 2 e tenho 3, eu pago 2 e me sobra 1. Então, eu vou ter apenas o y, não é verdade? E aqui, a gente soma os valores, a gente vai encontrar um número 6. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 6 com x, 6x. E o nosso valor final, somando eles, porque eles não são valores isolados, temos 6x menos y, por conta do valor aqui. Tá bom, gente? Eu vou gravar apenas essa aula e daqui a pouco eu vou gravar os próximos vídeos falando sobre polinômios e posteriormente a fatoração. Tchau, tchau, até mais, até o próximo vídeo.